Nesta aula trabalharemos as equações do segundo grau. Essas equações recebem esse nome, pois o maior expoente da incógnita é o número 2. Veremos também que, durante as equações do segundo grau, elas não serão tão fáceis de ser resolvidas como as equações do primeiro grau. Teremos dificuldades para isolar a incógnita x. Deveremos tentar alguns métodos alternativos. Outra coisa, no decorrer dessa aula tentaremos responder perguntas como a seguinte. Quais números somados resultam em 7 e multiplicados resultam em 10? Outra pergunta, você conhece esta fórmula que aparece aí em sua tela? Esta fórmula é a fórmula de Bhaskara, fórmula essa que será utilizada amplamente durante a nossa aula de hoje. Qual é a finalidade dela e por que ela recebe esse nome de fórmula de Bhaskara? Esses e outros assuntos você irá descobrir durante a nossa aula. Vamos então ao conteúdo de nossa aula. Equações do segundo grau. Observe o problema que temos a seguir. O comprimento de um terreno retangular tem um triplo de sua altura. Se a sua área total é 48 metros quadrados, qual seria a medida de cada lado? Como poderíamos fazer para equacionar esse problema? Vamos observar aí, observe o terreno, temos um terreno retangular. Quando dizemos lá que o comprimento é o triplo da altura, poderíamos chamar a altura, por exemplo, de x, e o comprimento, como é o triplo dessa medida, poderíamos chamar de 3x. Assim ficaríamos com a altura x e comprimento 3x. Deveremos então descobrir o tamanho do comprimento e o tamanho da altura. Como faríamos? Sabemos que a área total é igual a 48 metros quadrados. Para chegar nessa área foi feito o seguinte cálculo. Tamanho da base vezes tamanho da altura, ou seja, 3x, que é a base, vezes x, que é a altura. Equacionando temos 3x vezes x igual à área total, que é 48 metros quadrados, que foi fornecido no enunciado. Bom, temos aí em sua tela 3x vezes x igual a 48. Fazendo a multiplicação, x vezes x, x ao quadrado. Ficamos com 3x ao quadrado igual a 48. Poderíamos passar o 48 para o membro esquerdo da equação. 48 vem para cá, ficamos com menos 48, tudo isso igual a zero. Aqui temos uma equação do segundo grau. Por que equação do segundo grau? Porque o maior expoente da incógnita, nesse caso o x, é 48. Agora, como poderíamos resolver esta equação? Vamos tentar resolvê-la do mesmo jeito que resolvíamos as equações do primeiro grau, ou seja, isolando o x. Voltando o 48 para o lado direito da equação. 3x² igual a 48. O 3 que está multiplicando poderia passar dividindo. x² igual a 48 divididos por 3. Chegamos lá, 48 divididos por 3, 16. E agora, o que poderíamos fazer? Quando o número troca de lado na equação, ele troca de operação matemática. Como este 2 aqui é uma potência, passaria para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de um cara chamado de 16. Como poderíamos fazer? Raiz de 16 mais ou menos 4. Ficamos com duas soluções. X' igual a 4 e x duas linhas igual a menos 4. O que poderíamos fazer? Qual das duas é a solução? As duas são, poderíamos escolher apenas uma delas. Na verdade, essa solução a gente pode jogar fora. Por quê? Estamos falando do lado de um terreno. E o lado de um terreno, como é um problema geométrico, o lado de um terreno tem que ser positivo. A nossa única solução é x igual a 4. Assim, ficaríamos com a base e a altura que era chamada de x, colocamos apenas o 4. E a base que era chamada de 3x, 3 vezes 4, 12. Altura 4 e base 12. Conferindo se a área dará mesmo o 48. 12, que é a base, vezes a altura, que é 4. 12 vezes 4, retornaríamos a área total, que é 48 metros quadrados. Essa equação que acabamos de resolver é uma equação do segundo grau. Vamos verificar como essa equação é composta. Falaremos agora de composição e formas de uma equação do segundo grau. Primeira coisa que temos que verificar, quais são as características que tem uma equação do segundo grau. Observe em sua tela. Uma equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c, com o a diferente de zero.
Por que o A tem que ser diferente de zero? Se eventualmente o A fosse zero, ia ficar ax quadrado, ia ficar 0 vezes x quadrado. Ia desaparecer o x quadrado. Ou seja, deixaríamos de ter uma equação do segundo grau. X quadrado mais 3x menos 6. Primeiro exemplo que aparece em sua tela. X quadrado mais 3x menos 6. Como poderíamos verificar quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é sempre o coeficiente que multiplica o x quadrado. Como temos apenas x quadrado, o A vale 1, 1x quadrado. Quem é o B? X quadrado mais 3x menos 6. Mais 3x, o B vale 3. E quem que é o C? O C é o rapaz que aparece sozinho lá no final. Quem que é o número que aparece sozinho? Menos 6. Assim temos A igual a 1, B igual a 3, C igual a menos 6. Neste caso, chamamos esta equação do segundo grau de equação completa do segundo grau. Por quê? Porque ela tem todos os coeficientes, o A, o B e o C. Vamos ao segundo exemplo. Menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 8. Quem é quem neste caso? Neste caso, o A vale menos 2, o B vale menos 3 e o C vale 8. Novamente, temos uma equação completa do segundo grau, porque todos os coeficientes A, B e C estão presentes. Terceiro exemplo em sua tela. Menos x ao quadrado mais 2x igual a 0. Como temos menos x ao quadrado, temos menos 1x ao quadrado. O A vale menos 1, o B vale 2 e observe que não tem nenhum número sobrando sozinho no final. Como não temos nenhum número sobrando sozinho no final, falamos que o C, neste caso, vale 0. A igual a menos 1, B igual a 2, C igual a 0. Esta equação que aparece em sua tela é uma equação incompleta do segundo grau, porque está faltando um coeficiente, o coeficiente de C. Vamos ao quarto exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Novamente, o número que multiplica o x quadrado é 1, então temos A igual a 1. O número que multiplica o x, não tem nenhum x elevado à primeira na equação, quer dizer que o B vale 0. E o número que sobra sozinho no final é o menos 9. Temos A igual a 1, B igual a 0, C igual a menos 9. Novamente temos uma equação incompleta. O motivo neste caso é que o B vale 0, está faltando um coeficiente. Vamos lá, retomando as quatro equações que vimos. X quadrado mais 3x menos 6, menos 2x quadrado menos 3x mais 8. Essas duas primeiras, equações completas porque todos os coeficientes estão presentes. Já as duas últimas, menos x ao quadrado mais 2x igual a 0 e x ao quadrado menos 9 igual a 0, são as equações incompletas. No caso da terceira equação, porque está faltando o coeficiente C, e no caso da quarta equação, porque está faltando o coeficiente B. Observe que aquela equação que já resolvemos na aula de hoje, aquela do terreno, 3x ao quadrado menos 48 igual a 0, é uma equação também incompleta do segundo grau. Nesse caso, o B vale 0 e o C vale menos 48. Esta equação que acabamos de resolver, conseguimos resolver uma equação incompleta quando o B vale 0. Agora vamos verificar como resolver uma equação incompleta quando o C vale 0. Veja em sua tela, temos uma equação incompleta com o C valendo 0. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Neste caso, A vale 1, B vale menos 3 e, como tínhamos dito, o C vale 0. Como resolver este tipo de equação incompleta? Poderemos usar uma ferramenta matemática chamada de fator comum em evidência. X quadrado menos 3x igual a 0. Coloque o x em evidência. Transformamos uma multiplicação. X, abre parênteses, que multiplica. X menos 3, fecha parênteses. Ou seja, x vezes o parênteses x menos 3 retornaria a mesma equação. Se tivesse feito x vezes x, voltaria no x quadrado, e x vezes menos 3 voltaria no menos 3x. Agora que temos uma multiplicação, x vezes o parênteses, x menos 3 igual a 0, como poderíamos resolver essa equação? Observe dos fundamentos da matemática. Quando temos uma multiplicação e essa multiplicação resulta em 0, o que significa? Um dos dois multiplicandos tem que ser 0, ou seja, ou o x vale 0, aparece aí em sua tela x' igual a 0, ou aquela outra parte, x menos 3, vale 0. Isolando x menos 3 igual a 0, temos x igual a 0 mais 3, x igual a 3, ou seja, o x duas linhas, a segunda raiz, vale 3. Temos aí as duas raízes, x' igual a 0, x duas linhas igual a 3. Agora, vamos verificar um problema que recairá numa equação agora completa do segundo grau. Uma empresa administradora de cartões de crédito encomendou um projeto de cartão retangular com 28 centímetros quadrados de área.
Qual a medida de cada lado desse cartão, se a base supera a altura em 3 centímetros? Vamos pensar um pouquinho. Observe aí uma imagem do nosso cartão. Como sabemos que a área de um retângulo é formada pela multiplicação da base vezes a altura, o que a gente poderia fazer? Sabemos que a base supera a altura em 3 centímetros. Poderíamos chamar a altura de x, e como a base é 3 centímetros maior, poderíamos chamar a base de x mais 3. Fazendo a conta, como é que a gente poderia montar essa equação? Base vezes altura, x mais 3 vezes x. Isso tudo tem que dar a área total do cartão. Como tínhamos visto, a área total do cartão 28 centímetros quadrados. Ficamos com x mais 3 vezes x igual a 28. Fazendo a multiplicação, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x igual a 28. X quadrado mais 3x igual a 28. Traga o 28 para o membro esquerdo da equação. Ficamos com x quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Essa é uma equação completa do segundo grau com uma incógnita. Não é uma das equações incompletas que já resolvemos. Como poderíamos fazer a partir de agora para resolver uma equação completa do segundo grau? Qual procedimento poderíamos tomar? Será que a gente poderia tentar isolar o x assim como fizemos nas outras equações? Vamos tentar isolar o x. X quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Deixa só o x quadrado do lado esquerdo, o mais 3x passa para lá, menos 3x. O menos 28 passa para lá, fica mais 28. Ficamos lá. Tentamos isolar o x. Observe ali. Ficamos com x quadrado do lado esquerdo e ficamos com x a primeiro do lado direito. Não conseguimos isolar o x. O que a gente poderia fazer? E se a gente deixasse os x do lado esquerdo e só o 28 do lado direito? Veja lá. X quadrado mais 3x, deixe o 28 do lado direito. X quadrado mais 3x igual a 28. Vamos transformar esse x quadrado mais 3x numa multiplicação, assim como fizemos no exemplo anterior. X quadrado mais 3x, colocando o x em evidência. X que multiplica x mais 3 igual a 28. Agora passe o x mais 3 dividindo. Ficamos com x igual a 28 sobre x mais 3. Observe que, novamente, a gente não conseguiu isolar o x. Temos x do lado esquerdo e temos x do lado direito. Vamos agora a uma nova tentativa. Vamos tentar outra coisa agora. Já que não conseguimos isolar o x, vamos tentar atribuir valores para o x e verificar se a gente consegue zerar a equação. Vamos tentar primeiro lá. Temos a equação x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Vamos tentar substituir o x por 1. Ficamos lá com 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 28. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3. 1 mais 3 igual a 4, 4 menos 28 dá menos 24. Menos 24 não é igual a 0. Tentativa de substituir o x por 1 foi em vão. Será que o valor do x é 2? Vamos substituir agora o x por 2. Temos 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 28. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 28. 4 mais 6 dá 10. 10 menos 28 dá menos 18. Menos 18 não é igual a 0. Esta nossa segunda tentativa foi em vão. Agora, será que o valor do x é 3? Olha a equação de novo. X ao quadrado mais 3x menos 28. Vamos agora trocar o valor do x por 3. Ficaremos então com 3 ao quadrado mais 3 vezes x, 3 vezes 3, menos 28. 3 ao quadrado, 9, mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18, menos 28 dá menos 10. Menos 10 também não é igual a 0. Esta outra tentativa também foi em vão. Acho que é melhor a gente tentar aprender primeiro como resolver essas equações e depois retornaremos a este problema. Vamos agora trabalhar com a solução ou raiz de uma equação do segundo grau. Observe agora o conceito de solução ou raiz de uma equação do segundo grau. Uma solução ou raiz de uma equação do segundo grau é um valor atribuído à variável que faz com que o valor numérico da expressão ax ao quadrado mais bx mais c seja nulo. De acordo com o que vimos aí, a solução de uma equação do segundo grau vai ser o valor atribuído à variável x que faz com que a gente consiga zerar a equação. Olha a equação em sua tela. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. É uma equação completa do segundo grau. Quais seriam os valores que deveríamos atribuir para x para que a gente conseguisse zerar a equação? Primeira tentativa lá. X' igual a 2. Observe o que vai acontecer.
teremos lá 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado, 4, 5 vezes 2 dá 10. 4 menos 10 dá menos 6, com mais 6 igual a 0. Encontramos uma solução. O valor do x' é igual a 2. Vamos tentar uma segunda solução. X duas linhas, nesse caso 3. 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15. 9 menos 15, mais 6, igual a 0. Dá menos 6, com mais 6 igual a 0. Aqui eu já peguei as duas soluções para testar com vocês e mostrar para vocês como é que funcionaria. Qual é o número que te coloca lá dentro e faz com que a equação dê 0. Agora, como poderíamos chegar nesses dois números? Vamos agora trabalhar com a resolução propriamente dita das equações completas do segundo grau. No século XII, o matemático hindu Bhaskara apresentou um processo algébrico que permitia resolver qualquer equação de segundo grau. Usando o processo de Bhaskara e partindo da equação escrita na sua forma normal, foi possível chegar a uma fórmula que permite determinar o conjunto solução de qualquer equação de segundo grau com uma incógnita, de uma maneira bem mais simples. Essa fórmula recebeu o nome de fórmula resolutiva ou também fórmula de Bhaskara. Vamos verificar como esta fórmula é encontrada. Vamos tomar uma equação genérica do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. O que será que o Bhaskara trabalhou em cima dessa equação para conseguir isolar o valor de x? Uma ideia, usando métodos aritméticos e algébricos, ele começou a trabalhar com essa equação. Primeira ideia, multiplicando por 4a dos dois lados. Ficamos com 4a que multiplica ax ao quadrado mais bx mais c, igual a 4a que multiplica 0. Ficamos com 4a ao quadrado x ao quadrado, mais 4abx, mais 4ac. Passando o 4ac para o lado de lá, ficamos com 4a ao quadrado x quadrado, mais 4abx, igual a menos 4ac. Foi então que o Bhaskara somou b ao quadrado dos dois lados da equação. Ficou com 4a ao quadrado x ao quadrado, mais 4abx, mais b ao quadrado, igual a b ao quadrado menos 4ac. Observe que do lado esquerdo temos um trinômio do quadrado perfeito. Podemos fatorá-lo. Ficaríamos com 2ax mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Chegando nesse ponto, Bhaskara fez o seguinte, tirou a raiz quadrada dos dois lados da equação. Tirando a raiz quadrada do lado esquerdo, o quadrado do trinômio corta com a raiz quadrada, ficamos com 2ax mais b. E do lado direito ficamos com raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Ok? Chegando nessa parte, o que foi feito? Do lado esquerdo temos 2ax mais b. Passe o b para o lado direito da equação. Ficamos com 2ax é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Falta pouco para isolar o x. Passe o 2a dividindo. Ficamos com x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Essa parte interna da raiz, o b ao quadrado menos 4ac, é chamado de discriminante da equação e é representado pela letra grega delta. Substituindo b ao quadrado menos 4ac por delta, temos x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Uma pergunta que pode aparecer é, por que aparece aquele mais ou menos na frente da raiz? Sabemos lá da matemática básica que uma raiz quadrada possui duas soluções, uma positiva e uma negativa. Este é o motivo de termos aquele mais ou menos na frente de nossa raiz quadrada. Finalmente ficamos lá com a equação completa, com a fórmula completa, e esta fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Vamos verificar agora como que esta fórmula funciona. Temos aqui a equação x ao quadrado menos 7x mais 10. Vamos verificar o valor dos coeficientes a, b e c. Valor de a, como temos 1x quadrado, o a vale 1. Valor de b, como temos menos 7x, o b vale menos 7. E valor de c, 10 positivo. São os valores de c, de b e o cara que está na frente do x quadrado é o a. Calculando delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos fazer a conta. Delta igual a b ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes
o A que vale 1 vezes o C que vale 10. Temos finalmente delta igual a B ao quadrado menos 7 ao quadrado, 49 menos 40. 49 menos 40, chegamos no delta igual a 9. Agora que temos o delta calculado, vamos substituir o delta na fórmula de Bhaskara e continuar a resolução desta equação. Vamos lá, fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. Fazendo os cálculos, x igual menos B. Como B vale menos 7, cuidado para colocar menos o B, menos o menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes o A, sobre 2 vezes 1. Fazendo a conta, temos x igual a menos 7, mais 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9, poderemos usar o 3, sobre 2 vezes 1, 2. Chegando nesse ponto, temos lá x', 7 mais 3, usando o sinal de mais primeiro, sobre 2, 7 mais 3, 10, sobre 2, temos aqui o x' igual a 5 positivo. Vamos agora para o x duas linhas. Usando o sinal de menos agora, 7 menos 3 sobre 2, 7 menos 3, 4 sobre 2, temos o x duas linhas igual a 2 positivo. Ou seja, as duas raízes dessa equação são x' igual a 5 e x duas linhas igual a 2. Esta fórmula resolutiva serve para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau, tanto as completas quanto as incompletas. Vamos agora retornar àquele nosso problema geométrico e tentar resolvê-lo desta vez. Voltando ao nosso problema do cartão. Olha aí sua tela aqui no nosso cartão. Tínhamos lá a altura, tínhamos chamado de x, e a base tínhamos chamado de x mais 3. Isso fez com que a gente gerasse uma equação do segundo grau. X² mais 3x menos 28 igual a 0. Esta equação a gente não tinha conseguido resolver àquela hora. Agora, com a nossa fórmula resolutiva, poderemos resolver esta equação tranquilamente. Vamos lá e vamos descobrir as soluções dessa equação e, consequentemente, descobrir as medidas do nosso cartão. Temos aí em sua tela novamente uma equação do segundo grau. Vamos resolvê-la novamente aí pela nossa fórmula resolutiva. Encontrando os valores, o A novamente vale 1, o B neste caso vale 3 positivo e o C nesse caso vale aí menos 28. Substituindo os valores e encontrando o valor do delta. Delta igual B ao quadrado. Quem que é o nosso B? O nosso B é 3. Ficamos com 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, o valor do C, que é menos 28. Calculando, 3 ao quadrado, 9. Cuidado agora, menos com menos, mais 4 vezes 28, 112. Chegamos aí num delta igual a 121. Este é o número que tem raiz quadrada exata, e este número tem raiz quadrada exata. Vamos descobrir ali. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, novamente aí a nossa fórmula de Bhaskara, dividido por 2 vezes o A. Vamos agora substituir aqueles valores em nosso delta, em nossa fórmula resolutiva, e vamos conseguir terminar essa equação. X igual menos 3, mais ou menos, substituindo o nosso delta lá, raiz quadrada de 121, sobre 2 vezes o A, sobre 2 vezes 1. Continuando a conta do lado direito. X igual a menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 121, 11, sobre 2 vezes o A, 2. X' primeiro, usando o sinal de mais, menos 3, mais 11, sobre 2. Menos 3 mais 11 dá 8, sobre 2, chegamos aí em 4. Positivo, né? X duas linhas igual menos 3 menos 11 sobre 2.
Isso aqui dá menos 14 sobre 2, menos 7. Temos aí x' igual a 4 e x duas linhas igual a menos 7. Uma dessas duas raízes vamos jogar fora. Qual raiz que a gente vai jogar fora? Vamos jogar o x duas linhas menos 7 fora. Por que a gente joga? Por que a gente não quer trabalhar com menos 7? Por que o menos 7 não serve? O menos 7 não serve, pois estamos falando de um problema geométrico. O tamanho, a medida do lado de um cartão. Logicamente que esta medida não pode ser negativa. Vamos lá. Pegue este menos 7 e ele não te serve. A nossa única solução é o x' igual a 4. Ou seja, a medida de nossa lateral, a medida do nosso x é igual a 4. Voltando ao seu cartão em sua tela. Lembra do nosso cartão? Tínhamos aí o nosso cartão, a altura dele valia x e a base dele valia x mais 3. O que acontece? Vamos substituir o x por 4. A altura fica igual a 4 e agora a base, x mais 3, ficamos com 4 mais 3 igual a 7. Temos um cartão aí de altura 4 e base igual a 7. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Vamos começar agora com outro método resolutivo. Tentaremos agora uma nova forma de resolver equações do segundo grau. Vamos pegar umas equações aí para testar. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Vou colocar aí embaixo as duas soluções, já calculadas aí, por exemplo, pela fórmula de Bhaskara. X ao quadrado menos 8x mais 15 tem como solução x' igual a 3 e x duas linhas igual a 5. Agora, quais relações esse 3 e este 5, que são as soluções desta equação, têm com os coeficientes? Se eu multiplicar as duas raízes 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Observe que este 15 que eu achei como resultado aparece na equação. Ela é o C, ela é o termo independente. Este 15 faz parte da equação. Ou seja, multiplicamos as duas raízes, encontramos o C. O que aconteceria se eu somasse as duas raízes? 3 mais 5 igual a 8. O 8 também aparece na equação? Aparece. Na verdade não aparece o 8, aparece o menos 8. Ou seja, a hora que eu somo as duas raízes 8, trocando de sinal, aparece um menos 8 lá na equação. Será que isso é coincidência ou será que isso sempre vai acontecer? Vamos pegar outra equação para verificar. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Caso a gente resolva essa equação por Bhaskara ou por qualquer outro método, teremos lá x' igual a 5 e x duas linhas igual a menos 2. Usando essas duas raízes, vamos tentar encontrar as mesmas relações. Primeiro produto, multiplicação. 5 vezes menos 2 dá o menos 10. Observe que o menos 10 novamente é o C, é o nosso termo independente. E agora somando as duas raízes. 5 somado com menos 2 dá 3. O 3 também aparece na equação, aparece lá no lugar do B, só que com o sinal trocado. Veja que essas relações que encontramos, a gente pode perceber que a multiplicação das duas raízes é o C, é o termo independente, e a soma das duas raízes é o B, com o sinal trocado. Utilizei aqui neste caso duas equações em que o valor do A é 1. Caso o valor do A seja diferente de 1, teremos que dividir esta solução por A. Observe aí em sua tela o final de tudo isso. A soma das duas raízes, x' mais x duas linhas, é o B com o sinal trocado dividido por A. Como o A na maior parte das vezes vai ser 1, você não tem tanto que se preocupar com ele. E o produto x' vezes x duas linhas é o C dividido por A, que na maioria das vezes vai ser igual a 1. Agora poderemos responder algumas perguntas que já tínhamos feito. Olha essa equação em sua tela. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Em cima dessa equação que foi criada aquela pergunta que vocês tinham visto. Quais números somados resultam em 7 e multiplicados resultam em 10? Esse tipo de pergunta aparece quando resolvemos uma equação do segundo grau pelo método da soma e produto. A nossa equação que temos agora é x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Quero encontrar as duas raízes dessa equação. Vamos pensar um pouquinho. O produto era o C, concordo? Quais dois números que multiplicados dão o C, dão o 10? Que número alguém vezes alguém que dá 10? E agora a soma, quero dois números que somados. X' mais x duas linhas vai dar o menos 7?
Não, vai dar o mais 7. Lembra que o B era com o sinal trocado? Dois números que multiplicados dão 10 e somados dão 7. Que números são esses? 2 e 5. 2 vezes 5 dá 10 e 2 mais 5 dá 7. Assim temos as duas raízes dessa equação. X' igual a 2, x duas linhas igual a 5. Vamos agora a outra equação do segundo grau. Dessa vez vamos resolver pela fórmula da soma e produto. Vamos lá. Menos 2x² mais 10x menos 12. Mesmo esquema que tínhamos feito. O A vale menos 2. O B vale 10. E o C vale menos 12. Temos lá a tal da fórmula da soma e produto. Temos que a soma x' mais x duas linhas é menos B dividido por A. X' mais x duas linhas. Menos B, ficamos com menos 10, dividido por A, que é menos 2. X' mais x duas linhas, menos com menos, mais 10 por 2, 5. Temos que começar a pensar. Dois números, x' mais x duas linhas, que somados dão 5. Vamos agora pensar no produto. Produto. X' vezes x duas linhas é igual a C divididos por A. X' vezes x duas linhas é igual a menos 12 divididos por menos 2. Finalmente, x' vezes x duas linhas, menos com menos mais, 12 por 2, 6. Vamos começar a pensar em coisas do tipo x' mais x duas linhas igual a 5. Dois números que somados dão 5 e, ao mesmo tempo, dois números que multiplicados, x' vezes x duas linhas, dão 6. Vamos pensar, gente. Dois números que somados dão 5. Pode ser 1 e 4, pode ser 2 e 3, pode ser 0 e 5. Agora, dois números que multiplicados dão 6. 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Agora, que ao mesmo tempo soma e dá 5, multiplica e dá 6, tem que ser o 2 e o 3. Por quê? 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Assim temos aí a solução de uma equação de segundo grau, utilizando-se do método da soma e do produto. Considerado o maior matemático e astrônomo da Índia do século XII, Bhaskara era também astrólogo. Uma lenda talvez explique o fato de Bhaskara ter dado o nome de sua filha ao capítulo de aritmética de um grande tratado de astronomia que escreveu. Segundo a lenda, Bhaskara calculou, com base em seu saber astrológico, a data e a hora propiciais para o casamento da jovem Lilavati. Chegado o dia, ela esperava, ansiosa, a hora prevista diante do relógio de água. Mas, sem que percebesse, uma pérola que enfeitava seus cabelos caiu no fluxo de água, obstruindo-o. Com isso, a hora prevista passou e o casamento não se realizou. O nome dado àquele capítulo seria uma forma de consolar a filha pelo desgosto. Tivemos aí uma pequena curiosidade a respeito da vida de Bhaskara. É algo a ser salientado aqui a respeito deste nome que é dado por essa fórmula que a gente utilizou nesta aula, fórmula de Bhaskara. Nem sempre um pensamento matemático é fruto do trabalho de apenas uma pessoa. Muitas vezes, muitos matemáticos, muitos contribuidores tiveram aí para que essa fórmula existisse. Ela recebe o nome apenas de fórmula resolutiva ou o apelido lá de fórmula de Bhaskara, mas isso não significa diretamente que o Bhaskara foi o único contribuidor, certo? Uma outra coisa que vale ser ressaltada é que os babilônios já resolviam equações do segundo grau por um método parecido com esta fórmula resolutiva 3 milênios antes do nascimento de Bhaskara. Vamos verificar um exemplo de como que os babilônios faziam para resolver esse tipo de equação. Eles utilizavam essa receita para resolver equações de coeficientes positivos e eles consideravam apenas a raiz positiva. Vamos a um exemplo. x² mais 252 igual a 32x. Essa equação, do jeito que trabalhamos na nossa aula, ficaria escrita de uma outra maneira como x² menos 32x mais 252. O que os babilônios faziam?
eles pegavam 32 dividido por 2, dava 16. Pegavam 16, 16 elevado ao quadrado, 256. Desse 256, eles subtraíam o termo independente, o 252. Ficávamos com 256 menos 252 igual a 4. Em seguida, os babilônios tiraram a raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2. Ficamos lá com soluções. 16 mais 2 igual a 18 e 16 menos 2 igual a 14. Esta resolução ficaria 16 mais ou menos a raiz quadrada de 16 ao quadrado menos 252. Poderia também ser escrita como 32 mais ou menos a raiz quadrada de menos 32 ao quadrado menos 4ac, que seria 4 vezes 1 vezes 252. Tudo isso dividido por 2. Veja que agora, no nosso resultado final, a gente tem aí em sua tela, do lado esquerdo, a resolução que era feita pelos babilônios e do lado direito, a resolução que seria feita pela fórmula de Bhaskara. Veja que dentro da nossa raiz a gente tem o cálculo do delta, do lado direito, e do lado esquerdo, os babilônios já utilizavam o cálculo do delta, mas utilizando um método diferente. Então essa daí é uma comparação entre o método da esquerda utilizado pelos babilônios e o método da direita utilizado por Bhaskara. Nesta aula, trabalhamos as equações do segundo grau. Esse assunto será importante não só em nosso ensino fundamental, mas também no ensino médio. Veremos que diversas outras disciplinas farão uso das equações do segundo grau para resolver seus problemas. Aproveitem o conteúdo e bons estudos!